Supreme Magus. Volume 1. Capítulo 14. Conflitos. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Como Lich previu, seu quinto inverno aconteceu de ser muito interessante. Tratar a condição de Tista precisava de 2 sessões por semana, no mínimo, cada uma durando cerca de 4 horas. 2 para o próprio tratamento, e 2 para Lich respirar e recuperar as forças. Manipular o fluxo de mana de Tista enquanto usava simultaneamente magia de fogo, magia de água e magia negra gastava muita energia todas as vezes. As boas notícias eram que, com tanta prática, ele se acostumou a lançar vários feitiços e mantê-los ativados ao mesmo tempo. Cada tratamento era mais fácil que o anterior, e os seus sintomas estavam melhorando rapidamente. Tista agora era capaz de ajudar com as tarefas domésticas e com os animais. Ela até conseguia dar uma longa caminhada do lado de fora, quando o clima estava bom. As más notícias eram que a relação de Lich com seus irmãos estava pior do que nunca. Todas as vezes que Tista ficava melhor, alguém se aproximava de Orpal e repetiria as mesmas palavras que ele havia dito, e se ninguém o fizesse, então Tista o faria. O acesso de raiva de Orpal realmente a tinha machucado, suas palavras cruéis despedaçaram a imagem de família perfeita que ela tinha, e a de um irmão mais velho carinhoso. Tista havia sido humilhada e traída, e ela não iria esquecer tão facilmente disso. E também, logo que os banhos de inverno ficaram disponíveis, Rhaas também começou a tomar banho de vez em quando. Orpal e Trion eram os únicos deixados de lado. Orpal porque ele não suportava a ideia de pedir algo a Lich, especialmente se ele tivesse que ser educado. Eu sou o irmão mais velho, eu não deveria pedir favores. Eu deveria dar ordens e ele deveria obedecer e me respeitar por isso. Aquela sanguessuga virou até mesmo aleijada contra mim. E eu nem posso pôr Tista em seu lugar, caso contrário ela faria parecer que eu sou o cara mau que está incomodando uma garotinha doente. Desgraçada manipuladora. Trion estava entre a cruz e a espada. Ele amava profundamente Tista, mas ele também amava e respeitava Orpal. Trion era o único ao seu lado, então ele não tinha coragem de trair a relação deles. Enquanto todos os outros estavam limpos e cheirosos, eles cheiravam como cadáveres. Mesmo com toda a boa vontade de sua família, expressões azedas eram inevitáveis às vezes. Na primeira vez, Tista nomeou a dupla de Orcoco e Trilixo, a casa caiu em gargalhadas. Orpal e Trion culparam Lich pela humilhação, mas ele apenas os ignorou, como sempre fazia. Rhaas fez para Lich um par de sapatos de neve, e começou a passar mais e mais tempo com ele. Rhaas também começou a dar lições sobre como operar uma fazenda, e a técnica de esculpir. Lich ainda era muito jovem, mas sabendo que ele era capaz de usar magia e caçar sozinho, Rhaas achou que não havia risco em deixar ele segurar uma faca. Apesar que Opal e Trion passaram pela situação de forma diferente. Até então, Lich havia passado a maior parte de seu tempo com as garotas, deixando Rhaas passar todo o seu tempo livre com os garotos. Eles se sentiram deixados de lado 2 vezes, primeiro porque Lich estava roubando o tempo do pai deles, e segundo porque Rhaas sempre se recusou a ensinar-los a como esculpir antes que eles completassem 8 anos. As coisas não foram muito boas para Lich depois do meio do inverno. Todas as vezes que ele tratava Tista, ele podia notar algo de errado. As duas, sua mãe e sua irmã, tinham um olhar estranho em seus rostos. Às vezes, elas abriam a boca como se fossem falar alguma coisa, apenas para fechá-las no momento seguinte, dando para ele o tratamento do silêncio durante horas. Lich não conseguia descobrir o porquê desse comportamento, então sua mente começou a ficar louca. Elas acham que eu sou um pervertido? Eu olhei para elas de maneira desapropriada? Talvez elas saibam que eu sou de um mundo diferente.
A paranoia de Lit não dava um segundo de descanso para sua mente, impedindo de ter uma boa noite de sono. Ele as ouvia suspirar algumas vezes, algo estava definitivamente errado. Lit precisou de toda a sua coragem para encará-las e pedir a verdade. A confrontação aconteceu no quarto das garotas, onde todos eles estavam reunidos para o tratamento de Tista. Lit, você realmente não notou nenhuma mudança? Elina perguntou fazendo beicinho. Sim, eu notei. Tista está se sentindo muito melhor agora, certo? Claro que está. Mas você não notou nada a mais? Ela perguntou enquanto apontava para Tista dos pés à cabeça. Essa é minha irmã. E? Ela perguntou. A saúde dela está ficando melhor, nada está piorando. Tista ainda é Tista. Pela primeira vez em suas 3 vidas, Lit pode ver com seus próprios olhos, fora da interne, na vida real, um gif de palma na cara sincronizado. Elisa estava fumegando de raiva. Sério? Você não notou que o cabelo dela está mais macio e liso? Que nunca mais ficou quebradiço ou enninhado? Tista tinha cabelo castanho claro, com tons de roxo espelhados pelas mechas. Desde que o tratamento começou, as cores ficaram mais vibrantes e visíveis. Tons de roxo, Afinal, este é realmente outro mundo. Eu me pergunto por que as mulheres têm e os homens não. Lit pensou. Agora que você falou, eu notei. Mas normalmente eu não ligo para cabelo, eu mantenho o meu curto por um motivo. Elisa balançou a cabeça. Você nem percebeu que a pele dela ficou mais lisa? Sem imperfeições? Que ela está ficando mais alta e esbelta. Lit continuou coçando a cabeça. Ele não sabia nada sobre uma garota comum. Além disso, eles estavam simplesmente descrevendo os efeitos colaterais da remoção de impurezas. E por que isso é um problema? Não são todas coisas boas. Desta vez até Tista junta-se ao gif de palma na cara. Elas estão com inveja dessas coisas, idiota. Elas só querem que você faça o mesmo por elas. Lit ficou pasmo com essas demandas triviais. Todas aquelas caretas, o silêncio, tudo isso por um motivo tão estúpido. Lit, querido. Para uma garota, ser bonita é muito importante. Para suas irmãs pode significar a possibilidade de escolher entre um homem rico e um homem bom e rico. Isso pode significar o futuro delas, e também sua felicidade. Isso soou certo aos ouvidos de Lit. Como eu pude não pensar nisso? Enquanto para sua pobre mãe, isso significa que ela pode finalmente fazer com que todos aqueles vizinhos pomposos, nobres, e que vivem se gabando de ter mais dinheiro que ela, exibindo todos seus cremes de pele caros que podem pagar, fiquem morrendo de inveja. Isso também soou certo aos ouvidos de Lit. Ele aceitou com um suspiro, e sua vida finalmente voltou ao normal. Ele tinha que gastar pelo menos 3 tardes por semana para cada tratamento, mas valeu a pena. Toda essa prática fez seu núcleo de mana crescer de forma constante e rápida, seu controle de mana e velocidade de lançamento também começaram a evoluir aos trancos e barrancos. Pouco antes do inverno acabar, ele foi forçado a ter um novo cliente. Com a melhora do tempo, as famílias vizinhas passaram a se reunir com frequência. Às vezes, para uma visita, frequentemente eles simplesmente se encontravam enquanto negociavam mercadorias na aldeia. E isso estava deixando Raaz louco. Lit, você tem que me ajudar. Seu apelo era desesperado. Sua mãe parece pelo menos 10 anos mais nova, e estou começando a me parecer mais com o pai dela do que com o marido. E também, as pessoas continuam cochichando sobre como ela foi azarada em se casar comigo, dizendo que ela poderia ter arrumado coisa muito melhor. Por favor, faça a sua mágica comigo também. Lit ouviu os rumores. Eles eram maus e mesquinhos, e mereciam ser encarados de frente.
Ele não permitiria que alguém falasse mal de seu pai. Tudo bem, mas eu tenho condições, as mesmas que eu falei para a mamãe. Primeira condição, segredo. Ninguém pode saber sobre isso além de eu e você. Pense em todas as pessoas que iriam querer me explorar. Raais concordou. Segunda condição, você nunca vai falar sobre isso com Orpal e Trion, e nem me pedir para fazer o mesmo por eles. Eu não me importo se eles se apaixonarem e quiserem se casar. Eles deixaram muito claro o que sentiam por Tista e por mim. Eu não vou pôr a minha segurança em risco por causa deles. É pegar ou largar. Raais queria se opor, lembrando Lite de que eles eram família. Mas o comportamento deles só ficou pior depois de serem forçados a ficar tanto tempo trancados juntos durante o inverno. Raais teve que brigar com eles várias vezes apenas para que eles se comportassem corretamente. Eu só posso esperar que quando eles crescerem, meus filhos sejam capazes de lidar com suas próprias relações. Eu não posso forçá-los a se dar bem. E então, ele aceitou. Algumas semanas depois, Lite foi até a casa de Célia para a limpeza usual, antes de ir caçar. A luz do amanhecer fez o mundo ao seu redor parecer um conto de fadas. A pequena camada de neve estava imaculada, refletindo a luz laranja nos arbustos e nas árvores em seu caminho. Seus arredores estavam em completo silêncio, o mundo ainda estava em paz. Na limpeza seguinte, enquanto ia até a casa de Célia, Lite tirou a pedra de seu bolso, observando-a na luz da manhã. Durante os meses de inverno, quase todas as marcas de dentes desapareceram da pedra. Ambos, sua força vital e seu fluxo de mana, haviam evoluído tremendamente, mas ainda era tão inútil quanto no dia em que Lite a achou. Que sorte a minha! Ele suspirou. Eu arrisquei a minha vida encarando aquele RY por nada. Vamos torcer para que eu possa achar algo nos livros de Nana, caso contrário minha única opção vai ser encontrar alguém para comprar. Lite estava realmente ansioso para começar sua aprendizagem. Isso significaria que ele finalmente seria capaz de estudar magia dos livros, em vez de aprender sozinho. E também, como um aprendiz de curandeiro, ele praticaria sua magia, e ainda seria pago por isso, ganhando reconhecimento e respeito da vila. Muitos coelhos com uma única cajadada. Depois de guardar a pedra mágica em seu bolso novamente, Lite chegou ao seu destino e abriu a porta. Naquele dia Célia estava fora do vilarejo, para vender suas mercadorias, então ela havia deixado a porta aberta para ele. Não demorou muito tempo para limpar tudo e sair. Assim que saiu da casa, ele foi atingido na cabeça por um bastão de madeira. Os olhos de Lite ficaram bordados, ele sentiu alguém o empurrando por trás, fazendo-o cair no chão com um chute no estômago. Olha quem está aqui, se não é a pequena sanguessuga. Lite reconheceu a voz como sendo de um dos amigos de Orpal. 4 garotos ficaram ao redor de Lite, chutando enquanto ele ainda estava caído, enquanto o quinto fechava a porta, depois de checar que ninguém os viu. Seu pedaço de merda arrogante! Orpal nos contou tudo sobre você. Como você o humilhou todos os dias, e como você teve a audácia de roubar a comida dele. Outro garoto gritou. Ele é seu irmão mais velho, ele deveria ficar com a melhor parte da comida, não você, seu nanico ingrato. Menos gritos e mais chutes, Trant. Lembre-se das palavras de Orpal, se a sanguessuga tiver chance de usar sua magia, nós estaremos acabados. Apesar de Lite estar se encolhendo, tentando desesperadamente proteger a cabeça e o estômago, outro chute acertou seu rosto, fazendo um de seus dentes de leite cair. Eu já sei o que fazer. Trant avançou segurando as mãos de Lite com força suficiente para esmagá-las. Vamos ver como ele vai fazer magia sem as mãos. Ao chegar tão perto, Trant forçou seus amigos a pararem de chutar Lite, e um momento era tudo que Lite precisava. Ele liberou toda a magia de raio que conseguiu reunir,
deixando Trant inconsciente. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, o bastão de madeira atingiu-o novamente na cabeça, fazendo-o desmaiar. Seu idiota! Como você ousa machucar seus mais velhos? Você merece morrer! A surra recomeçou, desta vez sem qualquer sinal de piedade ou contenção. Lit começou a tossir sangue e dentes. Os quatro o cercaram. Lit tentou várias vezes sair do cerco, mas ele seria mandado de volta para o meio todas as vezes. Muitos sentimentos devastavam sua mente, enquanto seu corpo queimava de dor. O despeito pela traição do irmão, a raiva de ser agredido por meninos com o dobro de sua idade e tamanho. Mas acima de tudo, ele se sentia impotente com medo da morte. Maldita magia! De que adianta você se eu não tenho tempo para me concentrar? Pedra estúpida, eu mantive você pendurada no meu pescoço por meses, faça alguma coisa. Ajude-me! Alguém, qualquer um, me ajude. Todos os seus apelos silenciosos não foram atendidos. Enquanto sua consciência estava desaparecendo, Lit começou a se amaldiçoar por sua fraqueza e desamparo. Magia, artes marciais, toda aquela preparação cuidadosa, inútil. Estranhamente, seu último pensamento não foi sobre sua família ou vingança, mas sobre seu último oponente. Se eu fosse tão forte quanto um RY. Ele parou minha magia espiritual tão facilmente, seu instinto de sobrevivência entrou em ação, sua mente e corpo agindo em uníssono. Infundindo-se com mana. E eu também posso fazer isso. É o mesmo princípio por trás da visão da vida e da magia de fogo. A cada respiração, ele começou a invocar magia elementar, mas em vez de perder tempo dando-lhe uma forma, Lit deixou-a fundir-se diretamente com seu núcleo de mana, infundindo-se com a magia de terra. Todo seu corpo começou a endurecer, a dor ficando cada vez menor. Lit também se infundiu com magia de luz, acelerando sua cura e evitando perder a consciência. Logo ele foi capaz de ignorar os chutes, saltando de volta em um movimento fluido. O que é a Terra? É apenas uma mistura de minerais e matéria orgânica, igual ao meu corpo. Posso ficar imóvel como uma montanha. Com esse pensamento, ele endureceu ainda mais a cabeça, antes de dar uma cabeçada por baixo do queixo do agressor à sua frente. Antes que os três restantes pudessem se recuperar da surpresa e retomar o cerco, Lit levantou a guarda. O braço esquerdo à frente para bloquear, o braço direito pronto para atacar. Os amigos de Orpal ficaram assustados. Depois que Lit derrubou seu líder com uma cabeçada, a única coisa que passava pela mente deles era impedi-lo de usar magia, então eles correram para frente, não lhe dando tempo para se recuperar. O agressor mais próximo tentou dar um soco no rosto de Lit, para interromper qualquer lançamento que ele pudesse tentar. 60% do corpo humano é feito de água. Posso ser sem forma como a água. O braço esquerdo de Lit, imbuído com magia de água, enrolou-se no braço direito do oponente como uma cobra. O corpo queima calorias para produzir calor e energia. Posso ser destrutivo como o fogo. A magia do fogo queimou seus músculos, concedendo a Lit pequenas rajadas de força explosiva. Ao flexionar o braço esquerdo, Lit quebrou o membro imobilizado em 3 pontos, cotovelo, ulna e rádio, enquanto seu punho direito atingiu o nariz do oponente, pulverizando-o. A dor fez o menino desmaiar, com o nariz sangrando muito. Os dois restantes entraram em pânico e tentaram fugir. Nervos, sinapse, todas as informações e ordens do corpo são transmitidas via impulso elétrico. Posso ser rápido como um raio. Lit imbuiu todo o seu corpo com magia de ar, tornando-se rápido o suficiente para aparecer em um piscar de olhos na frente deles, socando o estômago de ambos ao mesmo tempo. Todos os seus oponentes caíram, soluçando de dor ou desmaiados. Lit cuspiu um bocado de sangue enquanto contemplava os resultados de seu último experimento.
Parece que essa nova magia coloca muita pressão em meu corpo. Talvez eu seja muito jovem, talvez tenha sofrido muitos danos, tanto faz. Tenho todo o tempo do mundo agora. Eu preciso decidir o que fazer com vocês, filhos da puta. Lich disse enquanto usava magia de luz para curar seus ferimentos internos. Pode demorar um pouco, mas vocês receberam toda a minha atenção. Aproveitem a estadia. Lich sentou-se no sofá, com a mão esquerda no peito, realizando a cura. O direito estava aberto na frente dele, liberando 5 raios que envolveram os 5 garotos como gavinhas, fazendo-os gritar de agonia.